Olá, quarto ano. Hoje, dia 5 de agosto, é a nossa primeira aula de História do segundo semestre. Estamos aqui para, mais uma vez, para estudarmos um pouco sobre essa matéria que é tão importante, né, para a gente conhecer, né, o processo de formação do nosso país, o que aconteceu, né, coisas que a gente, se não existisse a história, nós não teríamos como saber, tá? Já que são coisas bem antigas, né? Coisas do passado. Então, vocês vão pegar o livro, tá? E hoje nós vamos falar. A gente já falou várias vezes sobre algumas riquezas, né, que tiveram no nosso país. Nós já falamos da cana-de-açúcar, né, foi uma riqueza. Falamos do pau-brasil. Falamos também sobre o ouro, né? Mas existiam outros lugares, né, que também tinham outras riquezas. E são coisas que nós utilizamos atualmente no nosso dia a dia, mas que às vezes nunca, né, se passaria pela nossa cabeça que poderia ser uma riqueza, tá? Então, vocês vão colocar na página 60, tá certo? Aí vocês estão vendo esse nome aí. A riqueza vem do Oriente. Veja só, antigamente, as pessoas, né, o transporte que elas mais utilizavam eram os navios, e o que era que acontecia com isso? Existiam as grandes navegações. E esses grandes navegadores, né, nós tivemos em nossa história vários navegadores, tivemos Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Pedro Álvares Cabral. Então, esses navegadores saíam, né, Cristóvão Colombo também, saíam em busca de riquezas, né? Às vezes eles planejavam uma rota, né, planejavam ir para um local e chegavam em outro. Claro, aquele que tinha mais riquezas era o que mais interessava a eles, tá? Então, ó, gostaria que vocês acompanhassem a leitura da página 60. Tem assim: a riqueza vem do Oriente. A história das grandes navegações acaba nos levando à história do Brasil. No século XV, os europeus procuravam novos caminhos para comprar produtos orientais, que chamavam de especiarias: pimenta, cravo, canela, sal, açúcar, gengibre e noz moscada. Além disso, buscavam também o domínio do comércio de seda, porcelana, tapetes, pedras preciosas, ouro e prata. As especiarias eram produtos singulares, não encontrados com facilidade na Europa. Por isso, eram especiais e caras. As especiarias normalmente eram de pequeno volume e alto valor no mercado europeu. Algumas eram utilizadas, geralmente na preservação de alimentos, haja vista que era muito difícil preservá-los sem geladeira naquela época, e por isso provocavam um desperdício de comida e uma fome muito grande. Esses materiais encontrados nas Índias eram muito apreciados pelos países europeus e percorriam o mar Mediterrâneo até as cidades italianas, que faziam a sua distribuição. A geladeira, né, se a gente for comparar aquela época, a geladeira é uma invenção mais nova, né, uma invenção recente. Né, a gente sabe que a geladeira, a principal função dela é, você diz assim, eu boto água na geladeira, minha água fica gelada ou até mesmo congela. Mas a principal função da geladeira é conservar os alimentos, não é isso? Às vezes, a gente tem um alimento, a gente não consome toda uma vez e a gente coloca na geladeira para poder conservar. Mas numa época que
ninguém nem pensava em geladeira. Então, as pessoas, né, retiravam, pegavam essas especiarias, geralmente eram temperos, tá? E elas utilizavam nos alimentos para que esses alimentos não apodrecessem, né? Hoje em dia você tem freezer, você tem geladeira, né? Mas naquela época, como não tinha nada disso, então as pessoas utilizavam todos esses temperos para poder conservar, né? Além, claro, de temperar os alimentos, né? E uma coisa interessante da gente falar, né, é que esses produtos, apesar de ser um volume pequeno, ser produtos considerados pequenos, eles eram produtos de luxo, eram produtos caros. Por quê? Eram difíceis de serem encontrados. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente vê canela com facilidade, a gente vê noz moscada, né? Vê pimenta, né? Pimenta a gente faz molho, né? É bem utilizada em nosso dia a dia, né? Então, eu queria que vocês colocassem na página 61, né? Olha aí, outros desenhos, né? Outras imagens representando essas especiarias. E na página 61, vocês estão vendo aí um mapa, ou esse mapa mundi, né? Provavelmente vocês se lembram que nós já vimos nas aulas de geografia, durante algumas aulas. E esse existia, né, a lei da oferta e da procura. Então, esses produtos, eles eram muito caros. Então, eles começaram a trazer, né, do Oriente, quando eles descobriram que eles poderiam, né, poderia ganhar muito dinheiro com isso, então eles começaram a trazer esses produtos do Oriente, tá? Para aqui. Então, eram essas especiarias, né, esses produtos especiais, tão difíceis de serem encontrados, tá? Então, aqui nós temos ó, o mapa das navegações, né? Os portugueses saíam da Europa, ó, vocês podem ver aqui, cruzavam, né, os oceanos em busca de riquezas, tá? Então, eles não eram bestas nem nada, né? Tanto é que quando eles chegaram aqui no nosso país, eles chamaram os nativos, né, as pessoas que viviam aqui, de índios, porque eles juravam que eles estavam nas Índias, né? Então, eles viram que aqui existiam riquezas, claro, diferentes das riquezas que existiam lá no Oriente. Mas o negócio deles era lucrar, né? Era faturar com tudo isso. E para eles poderem se guiar durante a viagem, vocês têm na página 62 o astrolábio, né? É um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. O uso do astrolábio facilitava a orientação dos navegadores por meio da observação da posição das estrelas. Vocês estão vendo aqui no livro, ele está no outro ângulo, aí na imagem, tá? Então, a gente sabe, antigamente, né? Hoje em dia nós temos GPS, mas então, através, né, da observação da natureza, eles começaram a desenvolver técnicas para poder, né, instrumentos, para poder se orientar. E um deles foi o astrolábio, tá? Tem outro instrumento, hoje, apesar de hoje em dia, né, nós termos meios mais modernos, né, de sabermos onde vamos chegar, tá? Então, facilita bastante. Então, facilita bastante, né, a nossa vida, né? Nós termos essa tecnologia, tá? Então, foi também criada a bússola, né? A bússola, nelas estão os pontos cardeais, né?
Então, a gente pode se localizar em diversos lugares. Tá? Então, era um instrumento também para poder ajudar os navegadores. Tá? Inclusive, hoje em dia, a bússola ela ainda é utilizada, mas não com a mesma frequência que era utilizada naquela época. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, para quem não lembra, os pontos cardeais, né? Norte, o sul, o leste e o oeste. Então, através dessa bússola, os navegadores eles poderiam, né, se guiar, saber para que direção estavam indo, certo? Então, outra coisa, outra coisa importante também, a caravela, né? Aqui no Brasil, os portugueses, eles chegaram através, né, vieram nessas caravelas. Então, chegaram aqui, a gente sabe, o Brasil tem uma grande área de litoral, então isso facilitou bastante o acesso deles, né, ao nosso território. E aí chegaram várias caravelas aqui para o nosso país, né, com vários portugueses, tá? Já que era o meio, né, que eles mais utilizavam, né, para se deslocar. Naquela época, a gente não tinha tanta opção, não. Aí, lá no finalzinho do livro, tem o nau, né? Era um barco de grande porte, destinado a longos percursos. Em vários documentos históricos, a nau surge com a denominação de nave, tá? Então, quando as viagens eram longas, era necessário, né, ter esse barco, tá? Então, eles também fizeram a questão da criar a questão da cartografia, né? A cartografia é o estudo dos mapas. Hoje em dia nós temos mapas mais atualizados, mais modernos, mas antigamente os mapas eles eram feitos assim, né? E alguns eram criados à mão, então era bem diferente mesmo dos modelos que nós estamos acostumados a ver, né? Então, outra coisa importante falar foi sobre, né? Aqui, página 63 a gente vai ler. Então, tem assim, ó. Você sabia? Os europeus acreditavam que a Terra não era redonda, mas plana, e que existia um abismo. Veja que interessante. Essa ideia existia porque os europeus pensavam que a Terra tinha um fim e que existia um mar de perigos chamado Mar Tenebroso, que estava repleto de monstros e água fervente. Essa imagem foi criada devido ao medo do desconhecido. O homem só conhecia uma parte da África, a Europa e uma parte da Ásia. Para o europeu, o mundo era somente aquele que ele conhecia, né? Eles não tinham ideia da imensidão, né? Aí tinha assim, ó, dois caminhos e um destino, as Índias. Os portugueses decidiram iniciar a busca por uma nova rota comercial, contornando a África. Esse modelo de navegação ficou conhecido como périplo africano, ou seja, o que se pretendia era contornar a África até chegar às Índias. Vejam no mapa. Então, nós estamos vendo aí, né? Nós vimos até agora um mapa aqui no slide, agora há pouco. Tá? Então, eles sempre queriam chegar às Índias. Só que eles achavam outros lugares e, claro, eles não perdiam a oportunidade. Né? Então, nós vamos responder as páginas 65 e 66 juntos, tá certo? O primeiro quesito tem assim: o que são especiarias? A gente viu que as especiarias são o quê? São produtos de pequeno volume e alto valor no mercado europeu. Geralmente condimentos, né, ou temperos, tá? Então, vocês podem colocar, né? São produtos de pequeno volume
e alto valor no mercado europeu, geralmente condimentos ou temperos, tá? Você pode colocar também, ok? E o segundo está nos perguntando, cite alguns exemplos de especiarias. Aqueles temperos, aquelas coisas que nós vimos. Nós vimos o quê? Cravo, a canela, a pimenta, é outro exemplo, gengibre, até mesmo o açúcar, né? A gente sabe que um dos motivos dos portugueses terem explorado tanto o nosso país foi por conta da cana-de-açúcar. Apesar da cana-de-açúcar ela não ser originária daqui do Brasil, ela foi trazida, né? Mas aqui deu certo, né? A plantação conseguiu se desenvolver, então houve muita produção de açúcar. E o açúcar ele era considerado um artigo de luxo na Europa. Então os portugueses eles saíram se lucrando da forma que eles puderam, né? E noz moscada, certo? Também é uma outra forma, tá? O terceiro, nós temos assim: associe o instrumento de navegação à sua função. Astrolábio. 2, caravela. 3, bússola. É composta de uma agulha magnética na horizontal, suspensa pelo centro de gravidade, que aponta sempre para o norte e serve para orientar os navegadores. A gente falou ainda agora dela, né? Disse que ela tem, nela estão os pontos cardeais, né? Que podem mostrar para onde a pessoa está indo, né? Uma forma, um aparelho de orientação. Então, vai ser o quê? A bússola. Então, número 3. No primeiro quadrinho, né? Na primeira frase. Segunda frase. Era um tipo de embarcação usada pelos portugueses e espanhóis durante a Era dos Descobrimentos, para atravessar os mares em busca de riquezas. Quem era? A caravela, número 2. Né? Aqui eles chegaram, inclusive, ao nosso país através de um monte de caravelas. Né? Foi uma verdadeira excursão. Né? Vieram várias pessoas, né? Na época vieram algumas caravelas também. Terceira e última frase, é um instrumento naval antigo, usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. Né? Aqui nós até falamos que, através também da posição das estrelas, era possível a orientação pelo meio por esse aparelho. Então, número 1, né? O astrolábio. Então, vocês têm aqui a correção, tá? Dos quesitos 1, 2 e 3. Quarto quesito, nós temos assim: explique os motivos que levaram os grandes navegadores a procurarem novos caminhos em busca de especiarias. Primeiro, né? As especiarias, elas tinham o quê? Um alto valor, né? Um grande valor no mercado europeu. Eram difíceis, né, de serem encontradas. Então, isso aí, né, a Europa, ela tinha, os portugueses, principalmente, eles tinham uma localização geográfica privilegiada. Eles tinham centros de estudos, né, em astronomias e outras coisas mais. Então, isso fez com que eles conseguissem explorar várias nações, tá? Entre elas o nosso país. Né? Apesar de que eles chegaram aqui acreditando estar nas Índias, mas quando enxergaram a riqueza, né, ficaram, né, claro, para se aproveitar. Né? Então, algumas sugestões aí de resposta: os altos preços provocados pela dificuldade em se cobrar, em se obter especiarias, além da crise causada pelas transformações políticas e econômicas pelas quais a Europa passava, motivaram a busca por novas rotas comerciais.
Quando a gente fala assim, rotas comerciais, então é porque eles queriam, né? Quanto mais eles achavam riquezas, mais eles se interessavam, né? Então, era bem assim, tá? Na página 66, 66, lembrando, vocês devem pausar o vídeo, tá? Para poder acompanhar a atividade. Nós temos aí no quinto quesito. Em que país as especiarias eram encontradas em abundância? Que tinha, ou seja, em grande quantidade. Veja, nós falamos do cravo, da canela, da pimenta. Qual era o país? Portugal, Alemanha ou Índia? Índia. Então, quinto quesito, você vai marcar um xizinho no nome do país, Índia. Tá? Que é por isso que era lá que eles todos queriam ir, né? Para poder acharem mais riquezas. Sexto, como ficou conhecido o Centro Náutico, onde os navegadores portugueses trocavam experiências e comentavam suas descobertas. Escola de Navegadores, Escola Náutica ou Escola de Sagres? A última opção, né? Escola de Sagres, tá? Você vai marcar. O sétimo quesito tem que instrumento os navegadores utilizavam para facilitar a orientação pelas estrelas, tá? Então, era o quê? O astrolábio, a bússola ou o mapa terrestre? Pelas estrelas, era o quê? O astrolábio. Então, vai marcar o xizinho, né, no primeiro quadrinho, tá? Olha aí, ó, as opções, a correção dos quesitos 5, 6 e 7, tá certo? O oitavo tem assim: complete os espaços de acordo com o texto didático lido anteriormente. Né? Isso era para vocês lerem o texto para completar, né, esse trecho do texto. Então, tem assim: Cristóvão, eu falei até o nome dele, que ele foi um dos navegadores. Colombo saiu do porto de Palos, na Espanha, e foi rumo às Índias, cruzando o oceano. Qual é o oceano que banha o nosso país? Atlântico. Oceano Atlântico, inclusive foi um dos meios, foi o meio, né, que eles acharam para chegar até o nosso país, apesar de que não era a intenção inicial deles, mas eles chegaram aqui, vieram navegando no Oceano Atlântico, em 3 embarcações. Então, você vai colocar Santa Maria, Pinta e Rio, tá? Era o nome das 3 caravelas de Colombo, tá? Então, para vocês completarem, tá certo? Tem no texto, aí são os trechos, né, as palavras do texto, para vocês completarem. Então, hoje, eu não vou passar a atividade de casa para vocês, nós ficamos por aqui, tá certo? Então, beijo para vocês e até a nossa próxima aula.